Olá, muito boa tarde, amigos da LS. Vamos dar início a mais um Farol Global, acompanhando a situação dos mercados internacionais, que hoje apresentaram uma movimentação positiva, né? Nós tivemos aí a diminuição das tensões, ou pelo menos da expectativa negativa dos mercados em relação às tensões entre China e Estados Unidos, né, que passam aí por uma guerra comercial, imposição de tarifas de um lado, imposição de tarifas do outro lado, e o setor de tecnologia, que sofreu bastante nas semanas anteriores, hoje apresentou uma recuperação um pouco mais consistente, né? Tudo isso deixou o clima do pregão mais positivo e o mercado fechou, o S&P pelo menos, com 0,79% de alta no pregão de hoje, né? Esse que nós vamos discutir exatamente agora. Então, o mercado apresentou, como nós temos falado, a consolidação de um suporte, né, sempre utilizando o SPY, o ETF de S&P, consolidação no suporte entre 256 e 258. O mercado ontem já apresentou essa recuperação depois de uma abertura em queda, né, com a notícia da China impondo tarifas mais amplas contra produtos da pauta de exportação dos Estados Unidos. E nós tivemos a manutenção hoje desse processo de recuperação com uma resistência na linha d'água, né, o fechamento do ano anterior em 267 dólares, que funcionou, né, como resistência ao longo de todo o pregão. O mercado testou umas 2 ou 3 vezes esse patamar, mas não conseguiu romper. O rompimento, caso aconteça amanhã, deixaria aqui como resistência um gap aberto em 270. Nós tivemos um gap aberto também que funciona como suporte, logo abaixo dos preços correntes, em 263,56 centavos, né? Essa é a situação do S&P no momento, o mercado repicando já dentro de uma tendência de baixa pelas médias, né? De uma congestão, aí se olhar um pouquinho mais aberto o gráfico, e uma movimentação positiva ainda, já que o mercado está testando a média de 200 períodos por um prazo bem maior. Se em algum momento nós tivermos a perda dessa zona de suporte, aí o mercado abre espaço para uma correção mais aguda, com um suporte mais forte, apenas, né, na base do canal mais longo de alta, em 215 e 220 dólares. Amanhã nós teremos aí a apresentação, né, do relatório de emprego nos Estados Unidos, o Job Report, que sempre traz bastante atenção para o mercado, porque é um relatório que vai demonstrar a saúde da economia americana. Há uma sistemática criação de vagas aqui nos Estados Unidos e o desemprego apresenta uma mínima, aí, quase que uma mínima histórica, né? A gente tem aí o gráfico do desemprego desde 1950. Podemos ver o último ciclo, né, de recessão, que se iniciou aí após o estouro da bolha no mercado financeiro, né, iniciando no mercado imobiliário, depois expandindo para o mercado de bancos, enfim, e que gerou uma forte queda aí, né, nas vagas de trabalho, uma forte recessão econômica, onde nós atingimos o pico de desemprego entre fevereiro e abril de 2010, perto de 10%. Próximo aí a um pico histórico de desemprego no início da década de 80. E após esse pico, o mercado apresentou aí uma recuperação, com a taxa de desemprego chegando agora em fevereiro. O último report foi do mês passado, né, de 2 meses atrás. Sempre o mês do report é em relação ao mês anterior. Então nós vamos ver agora em abril o report de março, né? Em março nós vimos o report de fevereiro. Nós chegamos a 4,1% de taxa de desemprego, muito próximo à mínima antes da crise, da outra bolha que estourou
né, da bolha das .com, na década retrasada ainda, né, 99, 2000, já era 2000. Então, observem que tem dois aspectos aqui importantes e meio contraditórios a ser observado, né. Um deles é o mercado apresenta uma situação positiva, a economia crescendo, o desemprego diminuindo, isso é positivo. Mas, por outro lado, nós observando esse gráfico, e nós temos aqui nas áreas sombradas as situações de recessão, nós vamos ver que sempre que o mercado atinge uma mínima de desemprego, nós temos aí, né, a proximidade de uma recessão. E, de fato, né, o mercado está perto aí das mínimas de 2007 e 2000, um pouco antes de crises importantes que aconteceram no mercado. Então é preciso ficar atento à expectativa de uma criação de 178 mil vagas e esse índice caindo para 4%. E vamos ver se isso acontece, né? Também é importante observar a expectativa de crescimento aí dos salários. Não podemos esquecer que a última queda forte do S&P, a queda de fevereiro, aconteceu justamente no relatório, não no último, mas no penúltimo relatório, quando houve uma aceleração do ganho médio por hora trabalhada. Isso sugeriu um aumento aí mais acelerado, né, uma aceleração, enfim, da inflação. E a aceleração de inflação levaria o Fed a apertar os juros de uma forma mais rápida, o que machucaria as ações, né? Então, basicamente, nós temos aí a necessidade de acompanhar esse dado, porque uma aceleração da inflação, decorrente de uma aceleração do ganho por hora do trabalhador americano, poderia trazer apreensão ao mercado, né? Então, é meio que aquela situação que nós já comentamos aqui em alguns programas. Se nós temos a demonstração de uma economia muito aquecida, o que seria, num determinado momento, né, ou alguém imaginaria que seria muito positivo, pode ser negativo no sentido de buscar um Fed mais agressivo no aumento da taxa de juros. Por outro lado, uma economia muito fraca, ou seja, uma criação bem abaixo do esperado número de vagas, apesar de afastar aí a possibilidade do Fed aumentar os juros de maneira mais agressiva, demonstraria que o ciclo econômico pode estar se esgotando, né, de alta. E também seria ruim para o mercado. Então nós temos que ver se o mercado aí, se esse relatório vem no meio do caminho demonstrando o que seria o Goldilocks Economics, né, a economia ideal. Nem tão aquecida que faz o Fed apertar os juros, nem tão fraca, né, que sugere aí a demonstração de falta de pujança econômica e falta de, portanto, atividade econômica e crescimento do resultado das empresas, né? Então vai ser bem interessante acompanhar isso amanhã. Falando em resultado de empresas, nós temos aí o S&P apresentando, depois de uma longa alta no PL, né, das ações que formam um índice, uma diminuição desse PL. Então nós podemos ver que o mercado atingiu uma máxima, né, de 18,6 vezes os lucros das ações que formam o índice. Ou seja, se você compra uma carteira de ações para você ter todo o dinheiro de volta em forma de lucro, não em forma de dividendo, mas em forma de lucro dessas empresas que formam o índice, você esperaria 18,6 anos, o que demonstra aí um mercado um pouco caro. E nós tivemos, por conta de um aumento de 17% no lucro que essas empresas produziram no primeiro trimestre e uma diminuição do preço dessas ações pela queda do mercado, o mercado indo aí por uma faixa de 16 vezes lucro, o que já é algo bem mais interessante do ponto de vista de preço, né, em termos de caro ou barato pela análise fundamentalista, né? Por que isso é interessante? Por que isso é importante? Porque grandes players, fundações, dependendo do fundo, vai buscar
esse dado na hora de escolher fazer alocações ou desalocar recursos de bolsa. E a gente vê aí que um suporte importante entre 2014 e 2015 é exatamente essa faixa entre 14 e 15 vezes, né, o lucro das empresas do S&P 500. Então, basicamente, nós temos o mercado ficando um pouco mais barato, né? Então, uma informação interessante para você. Okay? Bom, nós tivemos uma movimentação importante em Brasil ontem, EWZ, ETF de Brasil, apresentando um gap de alta, né, ajudado aí pela movimentação positiva no mercado internacional. Nós tivemos o próprio índice de emergentes subindo um pouquinho, mas o Brasil subiu bem mais que os outros emergentes por conta do resultado, né, de um julgamento que boa parte do país acompanhou, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, que foi negado, e gerou a expectativa de que ele não possa participar das eleições, e isso diminui, né, o risco, digamos assim, Lula nas eleições desse ano. E o mercado gostou disso, apresentando uma alta no EWZ e até mesmo uma queda, né, no dólar no primeiro momento, abriu em gap de baixo, apesar de ter voltado a subir ao longo do dia, né. Ao mesmo tempo que diminuiu aí o risco em relação a Lula nas eleições, nós temos o governo brasileiro perdendo uma série de batalhas aí no Congresso em termos de reduzir o déficit. Nós tivemos aí uma série de medidas que, né, perdoou o setor ruralista em 15 bilhões em empréstimos, 2, estendeu, né, algumas vantagens aí para um refis, e tudo isso gera por volta de 21 bilhões de reais a mais, um déficit que já é gigantesco, né, um déficit aí primário esperado por volta de 170 bilhões para 2018. Então, obviamente que isso vai colocar pressão no câmbio. Nós estamos aí se movimentando para o segundo semestre, que é o semestre das eleições, onde nós podemos esperar um cenário bastante fluido, né? Um cenário bastante volátil, né? Bom, se vocês tiverem dúvidas ou comentários, é só mandar aqui pelos nossos chats no YouTube e no LS Live. Informação de último momento: o juiz Sérgio Moro determina a prisão de Lula. Foi expedido o mandato para a prisão de Lula. Informação aqui que está saindo agora no site G1. Então, deveremos, né, deveremos ter aí a cena do Lula entrando na cadeia algemado, né, depois da negativa do habeas corpus do ex-presidente ontem. Dúvida aqui da Raquel. Leandro, amanhã teremos divulgação do payroll. Gostaria de saber a sua expectativa e impacto no nosso mercado. Grata. Como eu falei, Raquel, vai depender de como vier o número. Se vier dentro do esperado, o mercado deve reagir positivamente. Se nós tivermos algum número muito acima ou muito abaixo do esperado, o mercado deve reagir negativamente por conta desse efeito aí da política monetária. Ok? Com essa expedição da prisão, e de fato Lula preso, diminui muito, e até pelas declarações de próprios ministros do Supremo, voltando aqui a analisar um pouquinho da situação brasileira, de que a questão da prisão em segunda instância não será revisitada, reconversada tão logo, é quase, né, zero ou muito pequena a chance de Lula poder ser de fato candidato, né? E isso anima os mercados.
O André Grangeiro pergunta se vale uma compra no SQQQ com base no setup ponto contínuo. O SQQQ é um fundo inverso, né, um ETF inverso em relação ao QQQ, que é o ETF de Nasdaq. Eu prefiro analisar sempre o ativo base desses ETFs alavancados ou ETFs inversos. Então, se você olhar um QQQ, você vai ver que a tendência é de baixa, e como o SQQQ é o inverso, né, o ideal seria esperar uma proximidade da média de 21 períodos para pensar em novas vendas, e também tem uma puta resistência aqui entre 165,60 e 167 dólares. Né? Aqui seria uma posição interessante ou para vender o QQQ ou para comprar o SQQQ do ponto de vista do ponto contínuo. Okay? Mário, aí nos Estados Unidos, como vocês avaliam essa guerra fiscal entre China e Estados Unidos? A avaliação do mercado e até uma série de analistas comentando hoje é que vai haver aí alguma, possivelmente, solução negociada. Né? Essa é a expectativa do mercado e por isso essa diminuição da tensão e até a alta entre ontem e hoje. Okay. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Desejo aí uma ótima noite a vocês. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.